Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês análise intraday do mini índice diariamente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Então vamos lá. O mercado desta quinta-feira foi um mercado muito bom, que oportunizou excelentes entradas e apresentou em si um mercado, de certa forma, com boas oportunidades. Eu vou explicar algumas coisas a mais no final do vídeo para a questão de macro, mas aquilo que nós conversamos no dia de ontem se concretizou no dia de hoje, tá? Então vamos observar. O mercado abriu no mesmo patamar de preço do dia anterior, certo? Ele deu continuidade ao processo de queda. Contudo, a gente observa que ele fez uma ancoragem no 50% aqui da FIBO. FIBO não, perdão. 50% do canal, certo? Da qual ele veio realizando o falso rompimento aqui no dia anterior. E esse patamar de 50% vem servindo como suporte, tá? Ou resistência, dependendo da ocasião do momento. Qual seria a nossa primeira entrada aqui? A nossa primeira entrada seria uma entrada um pouco arriscada, mas nós teríamos ao nosso favor o momento de reversão de direção do preço, que aconteceu aqui, ó. Por quê? Aqui nós temos apresentando um candle exatamente de falta de liquidez, justamente na questão da venda. Quando esse preço toca os 50% desse canal e o candle seguinte já abre revertendo o movimento, a gente observa com atenção aquilo que pode acontecer. Então, a nossa entrada é exatamente aqui, ó. Neste candle aqui. Por que neste candle? Porque este primeiro candle aqui é o nosso ponto de atenção. É o nosso ponto de virada para que a gente observe o mercado. O segundo candle, confirmando esse movimento, a gente entra. É um trade um pouco arriscado, mas quando ele acontece, ele tende a pagar bem. Então, o nosso stop fica aqui e nós vamos direcionar o preço. Aqui projetar a FIBO. Aqui, ó. Nossa entrada foi aqui. Nosso stop está aqui. Nosso ponto de atenção foi aqui. Eu tenho esse topo e esse fundo. E nós fomos até a proximidade do terceiro alvo, que foi aqui, nessa região de preço. Lembro a vocês que essa linha aqui é uma linha de região de preço, região de pressão de preço, da qual eu venho falando em alguns vídeos sobre ela, tá? E o preço veio exatamente aqui. E aqui foi o momento da nossa saída, tá ok? E aqui oportunizou o nosso segundo trade. Observando o mercado, a gente viu a tendência de que ele veio até o outro 50% do canal que estava acima, certo? Tentou chegar ao terceiro alvo da FIBO, contudo ele travou aqui, certo? Aonde a gente iria entrar então aqui? A gente iria entrar exatamente no fechamento desse candle aqui, aonde veio com muita força rejeitar a continuidade do movimento que ocorreu, que era esse pequeno movimento aqui de alta, certo? Com isso, o nosso stop fica aqui e nós vamos direcionar o nosso preço agora. Lembrando que existem entradas e entradas, tá, gente? A entrada no 2 minutos é diferente da entrada dos 5 minutos, tá? Nos 5 minutos a entrada foi aqui, como eu falei. A entrada é aqui, seu stop fica aqui. No 2 minutos ele oportunizou uma entrada antes, tá? Foi mais ou menos aqui, ó. A entrada, o stop ficou mais barato, tá bom?
E nós vamos sair dessa operação exatamente no terceiro alvo da FIBO, que é aqui, ó. Eu tenho esse topo, tenho esse fundo. A nossa entrada foi exatamente aqui nesse candle de ignição que reverteu o movimento. Tá? O nosso stop ficou aqui e nós direcionamos o preço até aqui. Bom, onde a gente observa que depois que ele fez esses dois bons movimentos, tanto na compra como na venda, o mercado ele lateralizou, certo? Só que aqui embaixo nós temos outra região de preço, tá? Da qual já mostrei para vocês em vídeos anteriores. E essa lateralização, eu vou colocar aqui. 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 E essa lateralização, ela perdurou desde as 11h55 até o movimento de seu rompimento, que foi na proximidade de 3h30 da tarde. Tá? Então aqui você até poderia realizar algum trade que seja de compra e venda dos topos e fundos, só que eu não recomendo você fazer isso. Eu já expliquei em alguns vídeos, tá? Mas a gente observa que o mercado ele fez uma recuperação, uma pequena recuperação, mediante a queda que foi mais forte do que a venda, tá? E foi exatamente aqui nesse movimento. Vocês conseguem enxergar algo? Se a gente for olhar um pouco mais macro, a gente observa que o preço ele fez a queda, recuperação, queda e subiu, fez um W, tá? Então aonde a gente entraria? A gente entraria exatamente aqui, no rompimento desse movimento, da lateralização. A nossa entrada seria aqui, ó. E o nosso stop ficaria aqui. Aonde a gente sairia? A gente sairia pela questão de horário, a gente sairia exatamente quando ele tocasse aqui ou quando ele tocasse a VWAP, tá? Existem essas duas regiões, mas como estão próximas, qualquer uma das duas iria servir, tá bom? Então fica esse entendimento das duas saídas. Se a gente projetar aqui uma FIBO, a gente observa que nesse micro movimento, ó, esse fundo, esse topo, esse pequeno micro movimento aqui do último topo e fundo relevante para a operação, a gente observa que o preço ele veio justamente até o terceiro alvo, que era na VWAP. Tá? Mas se você saiu aqui em cima, na troca de polaridade dos canais, não foi errado também. Pegou um pouco mais de ponto, não foi errado. Então vamos observar agora o macro. Tá? Vou abrir aqui. 60. E o Ibov diário. Ó, aquilo que eu havia conversado com vocês, eu vou começar pelo Ibov hoje. Tá? O mercado havia feito teste aqui da região do canal, rejeitou. Quando ele tocou 50% aqui dessa FIBO, ele ensaiou uma recuperação e em seguida ele caiu e fechou em queda, tá? A probabilidade do dia de amanhã é de ele continuar esse movimento de queda até a 200, tá? Para depois iniciar um processo de alta. Mas não podemos descartar, como eu sempre falo para vocês, a probabilidade também de ele já reverter aqui no 50%, tá? A possibilidade não pode ser descartada. Contudo, a probabilidade maior é na queda, tá? Aqui foi exatamente aquilo que a gente havia conversado. O preço veio para
para até a 200, fez esse falso até a 20, perdão, fez esse falso rompimento e depois caiu. E veio novamente para 20, tá? A probabilidade maior para o dia de amanhã é a queda. Só que, novamente repito, não se pode descartar a outra probabilidade de alta, tá? Mas a probabilidade maior é na queda, ok? Então, pessoal, é isso que eu trago para vocês no dia de hoje. Um abraço, até amanhã e tchau!